Gadelha, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Querido Fábio, que alegria poder estar aqui com você, Deus te abençoe, e poder falar para esse número público que tem acompanhado o que Deus tem feito aqui. Para mim é uma honra, obrigado pelo momento especial, e que possamos hoje participar de um tempo muito em Deus, conversar, ter uma entrevista bacana e saber que Deus tem sido glorificado em nossas vidas e por intermédio da pregação da palavra. E vamos atingir o coração desse público abençoado aí. Maravilha, uma alegria poder recebê-lo. Você é conhecido hoje no Brasil como pastor, como itinerante, um evangelista, um mestre da palavra. Mas talvez as pessoas conheçam um pouco a respeito da pessoa do Arthur. Como é que você se identifica? Eu sou filho da Vânia, do Carlos, oriundo de Bangu, Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. Hoje casado com a Taina. Nós moramos hoje em Santa Cruz da Serra, Duque de Caxias. Deus me deu duas princesas, que é a Ana Clara e a Valentina. E hoje, de 4 anos e de 10 anos. E hoje, além de ser um pregador, nós estamos cuidando de uma igreja há 4 anos, chamada Forjados para o Reino, que tem abençoado muito o povo de Parque Paulista, Santa Cruz da Serra. E ao longo desses 20 anos aí, caminhando, saindo de Bangu, Bangu, Caxias, Deus tem sido glorificado durante esses 20 anos como um tempo muito especial. O que é mais difícil, exercer o ministério itinerante ou exercer o ministério pastoral? Eu, particularmente, não tenho a palavra mais difícil. Eu tenho... Ao tempo de qualidade que você dá para cada ministério, se torna difícil. Se você valorizar mais o ministério da itinerância, ou não valorizar, mas dar um tempo maior para a pregação da palavra como itinerante, será difícil aquele tempo que você vai caminhar. Se você der um tempo maior da sua vida para o pastoreio, será bem desafiador pastorear. Então, tudo que você faz para Deus não tem um tempo o mais difícil. Né? Tem aquela resposta certa. Qual é o valor e a atenção que você dá mais tempo? Naquilo que você der mais prioridade é aquilo que será mais difícil. O desafio será naquilo que você mais entrega. Talvez eu tenha me expressado errado colocando como mais difícil, mas desafiador. Existe, né? Se você for para o campo é desafiador. Se você ficar na igreja cuidando de gente é desafiador. O ministério é desafiador para quem vai e para quem fica. Então, continuo dizendo que não há resposta para o nível de dificuldade maior. Tudo que você se coloca para fazer se torna mais desafiador. Quando um pastor fica, cuidar de pessoas é um problema, é desafiador demais. Quando um pregador, que você também conhece tanto quanto eu, sai para o evangelismo, sai para a itinerância, também é desafiador. Levar a palavra é desafiador. Pregar aos que ficam também é desafiador. Então, repito, o tempo que você dá é um grande desafio. Se você der um tempo ao pastoreio, será grande desafio. E hoje, como eu falo para as duas classes, tanto para quem vai quanto para quem fica, né? Nesses 20 anos aí, eu tenho essa responsabilidade de também ficar como um pastor e de levar como um evangelista a boa semente. Eu digo que aquilo que você dá como prioridade é aquilo que será mais dificultoso para você. Toda pessoa que entrega a vida como um pregador, ele vai sofrer desafios do campo. Todo pastor que fica para pastorear o rebanho, ele vai ter os desafios do pastoreio. Então, naquilo que você se identifica no seu presente. Eu sou mais pastor, então o seu desafio vai ser de pastor. Eu sou mais pregador, seu desafio vai ser de pregador. Eu acho interessante falar dos desafios do ministério, até porque a mídia mostra tudo meio que glamourizado. Sem dúvida. Se o camarada é um pregador itinerante consolidado no Brasil, o que dá a entender para quem está na ponta acompanhando que ser um pregador itinerante com ministério consolidado é um glamour. Melhores hotéis, boa recepção, boa oferta. Quem está na ponta também e vê um pastor presidente de um lindo campo, a vida dele praticamente exposta na mídia, mostra também esse glamour. Manda em tudo, acaba tendo um bom salário, que na minha visão não é errado. Mas essa visão de quem está na ponta para os ministros que têm um ministério consolidado não mostra um glamour ao invés de mostrar o desafio? É um contraponto extremo. Eu sou bastante futebolista e eu gosto muito dessa ideia de futebol e etc. E eu estava vendo uma reportagem que da maioria dos jogadores de futebol no Brasil e no mundo não porque tem a ideia do euro, do dólar, que é muito, o poder de compra lá fora é muito maior.
vamos falar aqui a nível Brasil, existem 2, de 5 a 1% dos jogadores do Brasil que são milionários, que ganham grandes salários. A maioria dos jogadores ganha de 5, 10, 20, 30 mil jogando no Brasil ainda. Em Série A, Série B, não é? Eu não vou nem dizer a Série C e Série D, mas a Série B e a Série A ainda tem times que pagam 30, 40, 10, 5 mil para jogadores. Olhar para um Flamengo, para um Palmeiras, para um Corinthians, para um Santos, para um São Paulo, não é a mesma coisa que você olhar. Coloca o Vasco aí também. O Vasco, ok, tudo bem, só para não dar problema, eu nem ia colocar não, mas porque o programa não é de segunda-feira, né? Isso aí complica. Mas se você colocar grandes clubes como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, os times de São Paulo, alguns de Minas, a galera do Sul, times grandes, você vai encontrar grande salário, de 100 mil para cima. Só que a maioria do futebol não é isso. E eu reporto a palavra agora à pergunta que você me fez. É 1 a 2% dos pregadores que tem grandes eventos, grandes oportunidades, grandes agendas. A maioria dos pregadores não vive esse glamour. É porque se pinta para causar uma comoção para quem está começando. É assim que Deus quer, é assim que vai acontecer. Só que Deus nunca prometeu glamour para pregador. Deus prometeu a ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida. O próprio Paulo disse: aquele que espera em Deus nessa terra é o mais miserável de todos os homens. Se um pregador for esperar Deus nessa terra, ele é um miserável. Buscar as coisas que vêm do alto. Então um pregador, ele fala do que vem de cima. Ele vive dos recursos que vêm de cima. É Deus que sustenta um pregador. E não é a agenda que sustenta o pregador, é Deus. Se ele te abre, você é digno daquilo ali. Se a porta não se abre, você não vai pregar por causa da porta fechada. Então é pouquíssimos pregadores hoje no Brasil que vivem esse recurso, né? Que vivem essa condição de você viver uma vida abençoada. A maioria, tem muita gente boa por aí que não tem agenda direito, que não tem grandes ofertas, que não tem grandes hotéis, que não estão na mídia. E eu digo para você que a maioria, 90%, não tem grandes agendas. E também é bom salientar... Por isso que eu usei do futebol para maximizar esse assunto. Grandes times, grandes salários. Mas tem pequenos times que jogam a Série A junto com os grandes que pagam pouco. É igualzinho um pregador. Tem pouquíssimos pregadores hoje em dia que você coloca num dedo aí que ganha muitas ofertas. A maioria é um cara que tá na labuta todo dia aí. Porque ele também não posta a labuta, ele só posta quando 3 agendas no mês é grande. Que aí prova para quem tá vendo ele que tá tudo bom. Mas se você colocar no mês aí, é uma guerra constante. Assim também como os pastores. São pouquíssimos que recebem bons salários, né? A maioria... trabalha fora. Agora também é interessante a gente salientar que aqueles que consolidaram, eles já não chegaram por cima. Tem uma história por trás, né, pastor? Já sofreram, passaram provas. E Deus decidiu abençoá-los e honrá-los. Perfeitamente. E a prova que é de Deus é o nível de permanência. É o que vem de Deus, traz a marca da durabilidade. Tudo que é de Deus dura e permanece. Então a galera que está vindo de um tempo aí consolidado é a prova que foi o próprio Deus que deu o ministério, que otorgou o ministério a essa pessoa. De um plantio há muito tempo, e hoje eles estão colhendo aquilo que eles plantaram, que a nossa geração não tem que vislumbrar o sucesso. Eu digo a nossa, né, porque a gente participa dela. Eles não podem vislumbrar o sucesso, eles têm que vislumbrar a caminhada. Porque o nível da minha entrega revela o tamanho da responsabilidade que Deus vai me dar. Se eu me entregar para as coisas grandes, eu vou viver coisa grande. Agora, se eu achar que tudo que Deus tem para mim é comparativo a outra pessoa, a gente vai viver num nível muito de o que está acontecendo hoje em dia. Tem muita gente frustrada por não ver acontecer na sua vida, na vida dele, o que aconteceu na sua vida. Porque é o dado da comparação. E onde começa a comparação, começa o problema. Quem compara, para. Isso, perfeitamente. Quem compara, para. Deus não chamou pra gente se comparar. Deus nos chamou pra gente viver o que Deus tem pra gente. Você vai subir, eu vou ficar. Uns vão, outros ficam. Uns fazem um pão e outros vendem. Mas a panificadora é o céu. Perfeito. Perfeito. E o que é mais difícil, será? Construir ou permanecer após a construção? Eu respondo que não há mais difícil. É respeito ao tempo. Difícil é construir, difícil é permanecer. Mas a permanência depende da construção. Boa, é verdade. A permanência depende da construção. Eu só vou permanecer se a estrutura estiver forte. Então, na perspectiva da visão de, vamos responder aí nesse nível, é mais forte sustentar o início. Sim. Porque a estabilidade de cima depende da base.
Como é que eu vou conseguir chegar para estabilizar? Pronto, cheguei, tô no nível que eu quero. Se eu não tenho base, eu não vou durar um dia. Mas aquilo que eu sonho depende daquilo que eu construo. Então a construção, o alicerce, eu acho que é mais importante, não é mais difícil, é mais importante. Porque chegar depende da iniciação. Eu inicio para chegar, eu não chego para iniciar. É por isso que muitos chegam e acaba perdendo tudo que construiu, porque não teve base. Não teve base. O sustentáculo da igreja é a base, os princípios da igreja. Por isso que nós chegamos até aqui, porque a igreja tem um sustento. Tudo na vida para chegar, para durar, tem que ter uma sustentabilidade. Perfeito. E a estrutura. Perfeito. Mas o senhor corrobora do mesmo pensamento que o meu, como, por exemplo, essa onda, esse momento midiático que nós estamos vivendo, que tudo é exposto. Geralmente, os pregadores que estão na mídia mostram tudo glamourizado, não está desenvolvendo, nesses que estão vindo, uma motivação errada, porque ter a ação de pregar é bom, mas a motivação de pregar para ter fama é ruim. Então, o glamour que é mostrado na mídia do pregador não está desenvolvendo nessa nova geração de pregadores uma motivação errada de querer pregar por fama, por sucessos, por aplausos, por holofotes, por grana, simplesmente por um sucesso aparente? O erro está nas motivações. Sempre nas motivações. A palavra hebraica para isso, na Lashon HaKodesh, que é a língua hebraica, né? Ela fala sobre o kavaná. Kavaná significa intenção. E também vem da mesma raiz da palavra yetzer, que significa inclinação. Toda vez que Deus vai honrar alguém, abençoar uma pessoa, Deus não olha para minhas mãos, Deus olha para a intenção do meu coração. A inclinação do meu coração, yetzer hará ou yetzer hatov. Inclinação de cima ou inclinação para o mal, hará, maldade. Então Deus olha para a inclinação do coração, para a intenção do coração do homem. Para que você quer explodir? Para que você sonha em pregar? Para que você sonha evangelizar? Qual é a intenção daquilo que você está? O erro não é de pregar, o erro não é de evangelizar, o erro não é de você querer subir em grandes altares. Não há pecado em você pregar em grande para muita gente. Pecado é a intenção do que você quer fazer. Né? Para que você quer subir? Qual é a sua motivação? E isso dá muito também às referências que nós temos, né? Os que chegaram primeiro. O que eles estão mostrando para quem vem agora? Qual é a motivação dos de cima ensinando para os de baixo? Então é uma cadeia de erros aí. Da galera que chega mostrando o glamour, da galera que está subindo vendo que o glamour vale a pena. Então, se nós começarmos a falar a verdade para quem está começando, que o pau quebra, que a vida é difícil, que para você chegar, você tem que sustentar a pergunta antiga, criar uma base, um sustentáculo para você permanecer, que mais bonito é permanecer do que explodir, porque hoje explodir no Brasil se paga, hoje para explodir se investe. Agora, quando você tem uma base, você não pode explodir, mas você não para, entendeu? Aí você tem que escolher, ou você não para, mas é sólido, ou você quer imediatismo, né? E o imediatismo é o que está matando a galera. 30 segundos de rios, 1 minuto de rios, um investimento para pregar em tal lugar, achando que investir uma noite. Poxa, o Usain Bolt treinou a vida inteira para correr 30 segundos. O Cristiano Ronaldo vive uma vida disciplinar. Disciplinadíssima. Até hoje. 2 tempos de 45 minutos. Que isso? Jesus teve um ministério de 3 anos e meio. E ficou mais de 18 anos no anonimato. Né? Então é o seguinte, é muito mais escondido para aparecer do que aparecer para depois se esconder. Isso é forte. O primeiro é o treinamento. O primeiro é essa substância de você estar guardado, se preparando. Ah, mas o tempo é muito curto. Mas esse curto tempo é excelente. Do que viver a vida inteira fazendo besteira porque não tem sustento. Então se treina muito para ter um rápido sucesso. Do que não treinar nada e querer ter um sucesso muito grande. É um paradoxo. Hoje em dia nós treinamos pouco, estudamos pouco, queremos mergulhar pouco no conhecimento. O hebraico é chato, o grego é chato, a história da Bíblia é chata. Nós queremos comprar terno, comprar telefone, comprar sapato. Ter esse imediatismo, porque é o que funciona na internet. Você vai para um bom podcast no Brasil, o seu, de outros. Vambora, eu tenho que chegar lá, porque eu vou pegar
a vibe do podcast do Fábio, vou pegar o contexto do podcast de outros, vou começar a colar em eventos. Então, hoje isso funciona. Só que o cerne da conversa é, e o sustento, e a base? Não, ninguém consegue permanecer se não tiver essa estrutura aqui embaixo. Não consegue permanecer só com o network, né? Não dá. O network é muito bom para quem tem uma base. Deus nunca vai te abrir portas se você não se preparou primeiro. O Senhor deu 5 talentos. Distribuiu seus talentos. A um deu 1, a um deu 2, a um deu 5. Aí o texto termina, segundo a sua capacidade. Quem se capacita para ter 1 vai ter 1. Quem se capacita para ter 2 vai ter 2. Quem se capacita para ter 5 vai ter 5. Não é que Deus olha para a cara, para o tamanho e fala, gostei de você e não gostei de você. É que quem se capacita tem mais talentos. Perfeito, perfeito. Mas isso também está ocorrendo, essa banalização a respeito do ministério, porque deturparam sobre o que é de fato o ministério. Concordo. Talvez as pessoas não entendam o que é ministério e associam o ministério com uma carreira de sucesso. Não, e nem sempre é ter uma carreira de sucesso, é só nós pegarmos o exemplo do apóstolo Paulo. Se nós falarmos que Paulo teve uma carreira de sucesso na ótica humana, nós estamos totalmente enganados. Olha a forma como o ministério de Paulo durou 30 anos. Né? No ano 36, e Paulo morreu no ano 66. E ele diz no ano 66, na carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 4, ele diz, eu combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Combati, terminei e guardei. Ele primeiro combate o quê? Combati o bom combate. A frase mais forte dessa expressão, da palavra mais forte da frase, combati o bom combate, não é o combate nem o combati. É o bom. O bom. Porque se o combate não for bom, não vale nem a pena entrar. Boa. Ele fala, combati o bom combate. Então, pra mim, o combate valeu a pena. E o que valeu a pena pra você falar que o combate foi bom? Apanhei, tive um monte de malárias, quase 40 tipos de doenças, naufrágios, fui preso nas Mamertinas de Roma, fui preso em Jerusalém, em Cesareia de Filipos, e termino o ministério dizendo, o combate foi bom. Que prazer é esse? É de olhar para Satanás e falar, comecei e terminei. Quando alguém começar um ministério, tem que olhar para Paulo, porque Paulo é o cara que não viveu a procrastinação, de começar, parar e terminar. Não, Paulo disse, terminei a carreira. Esse terminar a carreira é muito espiritual, porque ele começou e não finalizou dizendo, terminei o que comecei. O prazer de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que tem um ministério, não é dar essas nuances toda hora, é começar e terminar. Isso é carreira. E, além de tudo, conseguir guardar a fé, né? Porque tem gente que mal começou e já perdeu a fé. Já perdeu a fé. Fé, a palavra fé é emunar, fé é ativa. Tem que guardar o que ativou. Porque não adianta começar bem e terminar morto. Eu conheço muita gente que cantava muito e hoje está morto espiritual. Conheço gente que pregava demais nos anos 90, nos anos 2000, nessa classe 2010, 20, e hoje está morto espiritual. Sabe por quê? Porque não suportou a carreira. Não é uma carreira de modelo, não é uma carreira de futebol, é a carreira da fé. E a carreira da fé é pancada, é calúnia. Só que se hoje o que é vendido para quem tem uma carreira espiritual é que você tem que dar certo se você for bom. Se você estiver numa guerra espiritual, passando por guerras intempéries da vida, você não tem carreira, você está no pecado. Só que é o contraponto de quem tem uma carreira bíblica. Quem tem uma carreira de Deus, de um ministério profundo e profinco diante de Deus, tem que passar por intempéries. A maior certeza que Deus está contigo é as guerras que Paulo enfrentou. Paulo enfrentou um monte de batalhas. Paulo ficou sem dinheiro quando o Corinto não quis mandar dinheiro para ele. Ele aprendeu a trabalhar, vendeu tendas, juntou dinheiro, aplicou em missões e disse, obrigado, mão de vacas, mas eu não dependo de dinheiro de vocês. Eu aprendo a trabalhar, mas não paro de pregar. Pô, o cara, aquilo que demoraria meses, ele não foi tão rápido, parou o ministério, começou a trabalhar e disse, eu não dependo de dinheiro de ninguém, eu dependo de Deus. A obra missionária vem de Deus. Eu aprendo a trabalhar, mas não paro de pregar. Paulo precisou de Filipos e ele disse, gratidão a Filipos, porque manteve-me enquanto estive preso na prisão domiciliar no ano 61. Sabe o que é o bacana? Filipos, a primeira igreja da Europa que Paulo escreve uma carta, bem pequenininha, nova convertida. Paulo disse, gratidão da minha parte. Vos agradeço diante de Cristo Jesus por mantimentos e por toda a solidariedade. Paulo agradece porque não tem condições. Aí Corinto, que tinha muita condição, ele pastoreou durante 18 meses, ele disse, eu preciso de vocês cuidarem de mim na obra missionária. Fecharam o coração. Quem tinha, trancou. Quem não tem, deu. Aí Paulo disse, obrigado vocês que manteve-me em obra missionária.
Sabe o que significa isso? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Uau, perfeito. E outra coisa, teve que se fingir de morto para não ser morto, né? Teve que fingir de morto. Prisioneiro de Cristo por causa de suas muitas prisões. Que sucesso ministerial terrível. Eu acho que ninguém queria esse sucesso ministerial hoje não, né? Ninguém. Mas, cara, você vai entrar num assunto que isso aqui pode dar, e eu não gosto dessas coisas, mas pode, sabe por que pode dar? Porque Paulo se fingiu de morto para não morrer. Quem era a referência de Paulo? Cristo. Estevão, mártir. A referência de Paulo era Estevão. E onde Paulo viu Estevão? Caído, morto, dando glória a Deus. As minhas referências também revelam onde eu vou chegar. Meu Deus. Porque o ministério de Estevão, sendo apedrejado, caído, olhando, Saulo estava vendo de pé o pregador caído. Agora, vamos ser fundo agora? Quando Paulo se fingiu de morto para não morrer, quem estava de pé vendo ele deitado? Timóteo. Olha as coisas acontecendo. Estevão caído, Saulo vendo. Paulo caído, Timóteo vendo. Quando Estevão caiu por amor ao evangelho, quase morto ali, e Saulo olhando para Estevão, sendo apedrejado, mas vendo a glória de Deus e sorrindo pelas pedras, ele não tirou isso daquela cabeça dele, daquela imagem. Quando Paulo foi arrastado da cidade, quase morto, quem estava vendo ali? Timóteo. Olha como é que as coisas começam a acontecer. Porque ministério não se começa em cima, se começa no chão. Timóteo e o Dr. Lucas para contar a história, né? Para contar a história. Mas olha que poderoso. Quem foi a referência de Timóteo? Paulo. E aonde Timóteo viu Paulo? Sendo arrastado no chão. Quem foi a referência de Paulo? Estevão. Saulo viu ele aonde? No chão. As minhas referências não podem estar em cima, não. Tem que estar no chão. Meu Deus do céu, né? As minhas referências têm que estar... É ali que é a referência. Eu não posso ter referência de gente que tá pregando em grandes eventos, não. A referência de um pregador tem que ser o que ele suporta, qual é a resiliência dele. Poxa, para a morte de Estevão, levantou um Saulo. Para o arrastamento de Paulo na rua, levantou um Timóteo. Tremendo. Isso é por isso forte. É por isso você não vai encontrar ninguém falando desses assuntos, não. Isso é forte mesmo. Porque a gente olha para a galera em cima. A gente não olha para as referências embaixo. Homem de Deus não se encontra em grandes eventos, não. Se encontra sendo arrastado. Homem de Deus se encontra sendo apedrejado. É o que ele suporta, não o que ele fala. Até porque o que ele fala vai determinar o que ele vai suportar. Porque Estevão só estava sendo apedrejado pelo que ele falou. Saulo só está sendo arrastado pelo que ele falou. Então quem é bom para falar tem que ser bom para sustentar. E eu respeito não quem fala, eu respeito quem sustenta. É resiliência de um ministério. As minhas referências não são boas teológicas. São boas em sustento. Oh, uau, tremendo. É por isso que ele cita Jesus, não quando Jesus está sendo aplaudido pelo sermão das bem-aventuranças. Ele cita Jesus para dizer, eu já estou crucificado com Cristo. Agora não viu. Quem é que pede para ser crucificado? Perfeitamente. Quem é que pede para ser machucado, né? Quem é que pede para ser flagelado? Isso revela mais uma vez que Paulo tinha como referência o martírio e não os momentos bons. Aí entra a nossa conversa que vai começar a crescer mais ainda. Quem eu uso como referência, quem eu paro para ouvir, quem eu paro para admirar, vai determinar o que eu vou ser e o que eu vou chegar. A referência de Paulo foi Cristo. O futuro de Paulo foi? Cruz. A referência de Paulo também foi Estevão. Paulo também foi arrastado. A referência de Timóteo foi Paulo. Timóteo também morreu muito feio. Olha que loucura. As minhas referências determinam o meu futuro. Isso aqui não é coach, não. Isso aqui é profecia. Isso aqui é... As minhas referências determinam o meu futuro. Com certeza, se eu for... E eu sou adepto do coach, tá? Só que eu sou pregador. Né? Aqui a gente está pregando. Aqui é um querigma no grego, né? Uma pregação. As minhas referências determinam o meu futuro. Quem eu paro para ouvir determina aonde eu vou chegar. A referência que eu paro, quem é a pessoa que eu admiro, eu vou atrair aquilo ali para minha vida. Você não vai ver um playboy da fé tendo referência de um mártir. Por quê? Porque ele não quer aquilo ali para a vida dele, ele quer sucesso. Ele vai olhar um mártir como referência, ele não vai ter sucesso. Verdade. Ele vai ser cortado no meio, ele vai perder a cabeça. Paulo perdeu a cabeça no ano 66. E sabe qual foi a oração de Paulo? 2 Timóteo 4,17. E o Senhor me livrou da boca dos leões. Mas como é que Deus livrou ele se ele acabou de vai perder a cabeça agora no ano de 66? E ele escreveu para Timóteo em 64. O martelo bateu. É que ele não morreu como a igreja primitiva morreu. Pedro morreu de cabeça para baixo. E Nero colocou a culpa do fogo de Roma
Na igreja. Então o pastor Pedro morreu em 64. Paulo, como ele era judeu e romano, transitava nessas leis, Paulo vai ser colocado nas Mamertinas de Roma, que é a prisão mamertiana lá na Itália, que hoje fica debaixo da Catedral de São Giuseppe na Itália. Mas essa prisão mamertina era uma caverna, né, úmida, sem janela, a mesma porta de entrada e de saída. Paulo vai ficar preso como os maiores bandidos lá. Sabe o que aquele Paulo na cadeia escreve para Timóteo? 2 Timóteo 2,9. Ó Timóteo, estou preso como um prisioneiro. Essa palavra como na exegese bíblica significa estou preso como. Não sou, mas estou sendo tratado como tal. Eu não sou bandido, mas o meu tratamento é de comum. Eu não roubei, eu não matei, mas o tratamento que eu estou tendo é de como malfeitor. Mas, vírgula, fique tranquilo. Eu estou preso, mas a pregação está solta. Que expressão. O cara tá preso, braço, perna e pescoço como um bandido. Mas ele grita, fique tranquilo. Porque prender o pregador é uma coisa, prender a mensagem é outra. Ninguém para a mensagem. Para quem prega, mas não para o que foi pregado. A pregação tá solta. Nero tá achando que vai prender o pregador. Mas ele prendeu só quem prega. A mensagem tá fluindo. Tira a vida do mensageiro, mas jamais acaba com a sua mensagem, né? Não tira. E Paulo tinha essa façanha de estar vivendo momentos difíceis e tentar transmitir alegria, como a carta aos Filipenses. Ele está preso e escreve a carta da alegria. Como entender isto? É porque a verdadeira felicidade não é do pescoço para baixo. A verdadeira felicidade é do pescoço para cima. Não é? O que determina quem eu sou não é daqui para cá, é daqui para cá. Porque aqui está a sede do meu eu, né? A condição emocional, o cérebro composto de 2 córtex cerebral, com 2 centímetros de espessura, com reentrâncias e sucos e fissuras, aqui está a sede do meu eu. Então quem manda aqui em cima controla tudo isso aqui embaixo. Então quem é feliz do corpo e não é feliz na mente, tem que comprar para ter. Quem é feliz aqui manda as organizações para cá. Paulo está preso, mas está feliz. Tem gente que está solta, mas está triste. Porque o corpo está livre, mas a mente está presa. Paulo está com o corpo preso, mas com a mente livre. Por isso que no capítulo 1 de Filipenses ele diz, vamos fazer uma hermenêutica da carta. Capítulo 1, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 2, regozijai-vos em Cristo. Capítulo 3, versículo 1, não me canso de escrever as mesmas coisas, alegrai-vos no Senhor. Capítulo 4 de Filipenses, verso 1, minha alegria é a Stefanos, no grego coroa. Versículo 4, mais uma vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Versículo 11, capítulo 4, verso 11, aprendi a contentar-me com o que tenho. Verso 12, o cara está contente por estar preso. A bênção do contentamento. É a teologia do contentamento. Verso 12, porque sei estar abatido, também sei ter abundância. Em tudo fui instruído a ter fartura e necessidade. Verso 13, porque posso todas as coisas. Em Cristo que me fortalece. Pô, o cara em 4 capítulos só prega alegria. É hipocrisia? Não. É que ele entendeu que a verdadeira felicidade não é estar livre no corpo, é estar livre na mente. Jesus não me dá liberdade física sem não me dar liberdade mental. Primeiro é aqui, Romanos 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. No grego, metanoia, é mudança de mentalidade. Se você for liberto aqui dentro, você está liberto no corpo. Tudo é a partir da mente, Tudo é a partir da mentalidade. Se estiver alegre na mente, é alegre na vida. Se estiver triste na mente, é triste na vida. Se estiver doente na mente... O seu corpo responde àquilo que você coloca aqui dentro. A psique humana é muito poderosa. Então, quem controla aqui em cima determina tudo aqui embaixo. Córtex frontal, cerebelo, córtex traseiro, memória. Quem manda aqui em cima, manda aqui. Paulo me ensinou, tô preso, mas tô feliz. É mais fácil você encontrar um preso gritando aí pra família, vem me visitar, tô chateado, tô triste, tô comendo mal. Paulo não, ele tá preso dizendo, alegrai-vos no Senhor. Preso, porém livre. Preso, é um paradoxo da graça. Eu tô preso, porém livre. Vocês estão na rua, porém preso. E não fique com pena de mim, não, porque eu tô preso, mas em Cristo eu tô livre. Essa é a certeza de um cristão. Não é os lugares que me qualifica a liberdade, é quem está comigo. Pô, os caras estavam dentro de uma fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando os inimigos olharam para a fornalha, tem um quarto homem dançando e estão tudo pulando lá dentro. Porque não é o contexto que me dá alegria, é quem está comigo dentro daquele lugar. Perfeito. Tremendo, tremendo. É a bênção do contentamento que parece que todos os apóstolos viveram, né? E não confunda contentamento com procrastinação. Que as pessoas confundem muito. Procrastinação é uma coisa, contentamento é outra. E aqui está o cerne. O que é o procrastinar?
É saber que pode ir mais, mas não quer ir. É você saber também que pode fazer hoje e você quer deixar para amanhã. E o que é o contentamento? Não sou procrastinado, mas aprendi a contentar-me com o que tenho. Não é o melhor carro que eu quero e não é a melhor casa que eu tenho, mas a casa que eu tenho, eu tô alegre. Isso é contentamento. Diferente de procrastinação. Tem força para ir, tem inteligência para ir, mas é um cansado. Paulo não é procrastinado, não. Paulo é contente pelo que tem. Estou feliz aonde estou, mas ainda não estou onde eu quero chegar. Muito forte. Eu sei que eu não estou onde eu quero chegar. Mas esse contexto da onde eu estou me qualifica para estar feliz em Deus. Isso é ser contente com o que tem. Eu não sou procrastinado para ser cansado e não ter força para ir. Eu sou alegre por ter um carro menor. Não é o meu sonho, mas eu não ando a pé. Não é a casa dos sonhos, mas não durmo na rua. Não é a melhor comida, mas não passo fome. Isso é a teologia do contentamento, é essa. Tremendo. E não é teologia da prosperidade. É contentamento. E eu sou adepto da prosperidade, da Bíblia. A prosperidade bíblica. Não a teologia da prosperidade. Não. É porque a teologia da prosperidade trouxe consigo algumas bizarrices, Sem né? dúvida, você coloca um Deus que não existe. Eu acredito na prosperidade bíblica, Eu sou acredito que prova Deus disso. prospera, que Deus muda, eu sou prova disso. disso. Mas o problema da teologia da prosperidade não é simplesmente pregar que Deus prospera. É as bizarrices que vai junto. Sabe qual é o cerne da prosperidade? Ah, Não é toma lá da cá, como nos ensinam. barganha. Quanto mais você dá, mais Deus vai te dar. Não. Eu já parei de pregar numa grande igreja no Brasil, porque o pastor falou, a mensagem foi linda. Até aqui você voltava. Aí eu parei e falei, ó, o que eu falei de diferente? Sabe quando você tá no jantar e você fica, meu Deus, eu fui herege mesmo? O que eu falei? Aí tu tá esperando uma pancada que o cara vai te dar, porque quem tá ouvindo é ele. O pregador vai falando cada coisa, né? Por mais que você é estudioso, mas mesmo assim, se você não tem um controle emocional, você solta cada coisa no altar, aí o pastor tá sentadinho te ouvindo. Aí eu falei, o que eu falei, gente? Aí ele falou, pastor, você tocou numa área que não era pra tocar, porque nós ensinamos tudo ao contrário aqui. Eu falei, pastor, me perdoa. Se o senhor me contar, eu volto aqui. Ele não precisa voltar, não. Não voltei mais lá tem 1 ano. E o povo pergunta até hoje por que eu não voltei, porque foi um estrondo. Teve almas, batismo, mas por conta de uma fala minha eu não volto mais. Qual foi a fala? Deuteronômio 28, que eu falo sobre o termo hebraico da palavra tsaleah. T-S-A-L-E-A-H, tsaleah. Tsaleah significa autorização. E o que é estar autorizado? A andar na rota do sucesso. Se atentamente ouvir a minha voz e me obedecer. Aí eu toquei num assunto simples. Eu falei, a prosperidade não é toma lá da cá. A prosperidade vem através da obediência. Fidelidade. Não é quanto mais eu dou, mais Deus me dá. É quanto mais eu obedeço. É essa prosperidade que eu creio. Se eu obedecer... A palavra hebraica para obediência aqui, na Lashon, que é a língua, significa Shema. S-H-E-M-A-H. Shema. E Shema significa audição. Olha que louco. Então o hebraísmo trata o Shema como ouvir e também trata o Shema como obedecer. Porque para os judeus quem ouve, Obedece. quem obedece, Ouve. então não adianta você ouvir Deus e não obedecer. Perfeito. A prosperidade vem pela obediência e pela audição. Então a bênção de Deus, além do Deuteronômio 28, está correlacionada à obediência. Sem dúvida. Não a toma lá da cá, a barganha. Aí eu não volto mais porque eu fui teológico, eu fui correto. Mas eu não preguei o que eles gostam. Eu pensei que era uma pancada. Quando ele falou aquilo, eu fiquei orgulhoso. Eu falei, eu também não volto não, pastor. Eu tô aqui num podcast de respeito, eu não posso mentir. Eu falei, não, pastor, obrigado, eu não preciso voltar mais não. Aí ele achou que eu ia pedir perdão, eu falei, não volto mais. Porque eu pensei que eu fui herege, eu pediria perdão e voltaria aqui da minha própria passagem para despregar o que eu preguei. Que eu tenho esse caráter. Agora, eu fui bíblico e você me chamou a atenção, eu não quero mais voltar. Não, eu não quero mais, porque eu preguei o que está na Bíblia. Eu creio na prosperidade. Se Deus me enriquecer amanhã, eu vou dar glória a Deus. Mas é pela minha obediência e pela minha audição. Ouvir a Deus e obedecê-lo. Não é tomar lá da cá. Isso é charlatanismo. Trabalhar com quem dá muito, ganha muito. Agora eu creio na generosidade. É diferente. Um coração generoso. Ensina o povo o que é generosidade. Agora, se você trazer um pregador bíblico para falar sobre prosperidade, eu não vou mentir para o povo para ganhar o Senhor. Agora eu fui bíblico. Eu que não quero mais voltar aqui. Eu me senti muito orgulhoso aquele dia. Fui pro hotel, de manhãzinha tava o cara para me buscar, até hoje não me retornou mais a ligação. E eu pensei que eu tinha sido antibíblico, e quando ele me explicou que eles pregam sobre
dá muito para ganhar muito, ganhar isso. Eu falei, não. Eu creio na generosidade. E um público que é generoso, Deus honra. A obediência e a audição. Ouça Deus, aprenda a Bíblia, ensine a palavra. E através da obediência o povo prospera. A bênção de Deus, a prosperidade está correlacionada à obediência. Tá. Talvez condicionada. Que tem muita gente que pega o texto de Paulo, né? Aquele que semeia muito, muito colherá. Aquele que semeia pouco, pouco colherá, né? Mas acredito que no contexto de Coríntios 9 ali está correlacionado à obediência também. Não é riqueza, não. Não é? Não é só riqueza, não. É tudo. A colheita é tudo. E através da obediência. Aquele que semeia muito, muito colherá. E aquele que semeia pouco, pouco colherá. Isso é condicionado ao que eu aprendo, ao que eu me dedico, àquilo que eu ouvi. O muito ganha muito, o pouco ganha pouco. Isso aqui é uma obediência. Isso aqui trata de uma obediência. Eu estou te ensinando o caminho da bênção. Vai você obedecer ou não. Se você obedece muito, você ganha muito. Muito. Se você não obedece nada, você não ganha nada. Não é sobre quanto eu dou para Deus, até porque eu não tenho condição de dar o que Deus me dá. Quanto é que você vai juntar para pagar para Deus fazer o que tem feito na tua vida? Jamais. Não tem condição. Até porque a salvação já é impagável, né? Não, eu digo de bênção terrena. O que você está tendo aí, que você está conquistando hoje? Você tem dinheiro para pagar o que Deus está fazendo na tua vida? Nunca. Não tem como a gente igualar o que Deus dá. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Não, quanto mais eu obedeço. Deus não é mercenário, não. Deus não trabalha com prostituição, não. Deus trabalha com obediência. Deus quer um povo obediente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar minha face e converter dos seus maus caminhos. Aqui está a receita para o avivamento, da prosperidade, da bênção. A receita é 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Olha Deus ouvindo. Pô, se Deus gosta de ouvir, quem é tu para não ouvir? Mas as pessoas também confundem muito a questão da prosperidade com a riqueza. Nem todo próspero será rico e nem todo rico será próspero, né? Porque prosperidade é autorização. E a autorização não está com dinheiro, porque dinheiro é trabalho. Autorizado é ter legalidade, aonde você colocar a mão prosperar. Que benção. Isso é tremendo. Então Paulo tinha a bênção do contentamento, que você está contente com tudo que você tem. E o verso 12 diz, já tive muito como já tive pouco. Já tive fartura e sei viver com necessidade. Ele colocou os altos e baixos da vida dizendo, eu me contento com o que eu tenho, na miséria e na bonança. Na escassez, que é falta daquilo, e tendo muito aquilo ali. Porque eu posso todas as coisas. Tem traduções que falam naquele. Eu gosto da palavra em Cristo. Porque tudo que eu tenho é Cristo. Tudo que eu faço é Cristo. O meu recurso é Cristo. E isso aqui é para quem gosta de Cristo. Se você pregar sobre Cristo em alguns lugares, você não volta mais. E a casa é dele, você não pode falar dele. Infelizmente, está igual a igreja de Laodiceia. O colocaram para fora e ele está na porta. Ele está batendo. Eu quero entrar na casa. Na minha casa. Por quê? Porque Cristo não dá ibope. O que dá ibope é prosperidade da terra. É falar mal de alguém. É motivação do povo. Frases motivacionais, que o povo hoje é muito emocional. Então, Jesus não trabalha só com emocional. Ele trabalha com o corpo inteiro. É mente, corpo e coração, sabe? Então, se você pregar Cristo, parece que você não volta mais em lugares. E cristocentria é diferente de antropocentria. Hoje nós temos uma igreja antropocêntrica, não cristocêntrica. Antropo-homem, centria, centralização. Hoje é culto de homem, música de homem, pregação de homem. Tudo para o homem. Aí vem um pregador sendo cristocêntrico, ele quebra a liturgia do homem. Aí tu chateia o homem. Infelizmente nós estamos vivendo em um tempo sério. Mas Cristo também ele muda a vida do ser humano, não apenas o dando a salvação. Ele muda também na questão social. Porque eu conheço pessoas que viviam à margem da sociedade, veio para Cristo, teve a sua vida mudada e transformada e hoje são empresários. Opa, eu acredito muito nisso. A pessoa mais interessada em te ver abençoado é Deus. O salmista disse no Salmo 34, e Deus tem prazer no bem-estar dos seus filhos. Em outra tradução, bem-estar aí é prosperidade. Deus tem prazer na prosperidade dos teus servos. Deus tem prazer na prosperidade. A pessoa que mais quer te ver bem é Deus. Quem mais quer te ver prosperar é Deus. Quem mais quer te ver enriquecer é Deus. Quem mais quer te ver vencendo é Deus. Uma coisa é Deus querer, outra coisa é você merecer. É você correr atrás, é fazer por onde. A prosperidade, então, ela é bíblica. O errado é colocar ela como prioridade. A prioridade é a salvação. Não, a prioridade é a salvação. É a salvação. A maior prosperidade do ser humano é a salvação. Mas enquanto eu estiver aqui embaixo, comereis o melhor da terra. Quando eu estiver aqui embaixo, ser fiel, que eu darei a você tudo o que você precisa. Coma, beba e se alegra, porque Deus se agrada disso. Salomão falou. Tudo está embasado na prosperidade.
É que nós entendemos que prosperidade é dinheiro. Eu tenho que ter dinheiro para ser próspero. Não, cara, tem gente que tem arroz e feijão e tá dando risada. Tem pessoas que têm dinheiro na conta e tá atribulado que não sabe o que fazer. Por quê? Porque prosperidade é estado mental. É emocional. Prosperidade é uma vida com Deus que você não tem coisas, você tem Cristo. É diferente do rico, que tem coisas, mas não tem Cristo. O cristão tem Cristo e talvez não tenha coisas. Tá, mas e se eu quiser ter coisas? Buscai primeiro o meu reino e as demais coisas me serão acrescentadas. Essas coisas aí que vocês precisam e necessitam. Mas Deus quer ensinar a gente isso. Essas coisas que a carne grita, não é que é errada. Só que a prioridade de vocês sou eu. Deus não é ciumento, não. Deus Deus não tem um ego ferido, não. Deus não tem esse negócio de eu vou arrancar. Ele quer te abençoar. Só que ele quer ensinar para você. Eu sou a necessidade que você tem. Se você tem a mim, não falta nada. E se faltar? Eu continuo sendo Deus para sobrepor a vocês aquilo que faltou. Quando a igreja entender que Deus é a nossa necessidade, que Cristo é... Perguntaram para Moisés, aquela frase célebre que até quem não usa o hebraico conhece. Quem te enviou? Aí Moisés falou, o eu sou o que sou me enviou. Aí Faraó disse, eu sou quem? Eu sou da onde? Porque eu sou não responde muita coisa. Eu sou o quê? Alto, baixo, negro, branco, gordo, magro. Eu sou quem? Moisés disse, o eu sou o que sou é o suficiente. Moisés não colocou adjetivo nem substantivo. Porque se Moisés ficasse falando Deus é alguma coisa, ele ficaria até hoje, porque Deus é infinito. Falando quem Deus é. Quem Deus é. Os atributos de Deus é inesgotável. Então Moisés disse, cara, para tu eu sou o suficiente. Só que eu sou, na exegese bíblica, significa eu sou tudo que você precisar que eu seja. Se tá com fome, eu sou teu pão, com sede, eu sou sua água, com calor, eu sou sua brisa, com frio, eu sou sua coluna de fogo. Deus é tudo. Pra que Deus é tudo? Pra eu parar de perder tempo com nada. Logo, não necessitamos de nada além de Deus, porque Deus é, em essência, tudo aquilo que necessitamos. Sabe essa mesa grande aqui? Se eu botar esse copo na mesa aqui, no meio dela, olha o espaço que faltou. Por quê? Porque esse copo aqui não sustenta o espaço da mesa. Agora, se eu tirar esse copo e colocar Deus, Deus preenche o espaço vazio. Assim é a alma do ser humano. O ser humano, quando não tem Deus, ele coloca um copo desse para sustentar o ego dele. Só que fica espaço vazio. Perfeito. Agora, quando você coloca Deus para dentro da alma, não tem mais lacuna aberta. Tremendo. Você consegue ser feliz tendo pouco, aí você volta para Paulo. Já tive muito e pouco, tudo posso em Cristo que me fortalece. A alma dele está cheia de Cristo. E quando você está cheio de Cristo, um arroz e feijão no churrasco, não é pouco. Por que você está dando glória a Deus no muito ou no pouco? Porque eu já tenho tudo que eu quero. Não é comida e bebida, é a paz que eu tenho, é Cristo Jesus. É que o cristão precisa entender hoje. Jesus é a paz, é a suficiência que minha alma precisa. Se eu não tiver Cristo, eu não estou suficiente com nada. O carro tá top, mas eu tenho que trocar. A roupa tá boa, mas eu tenho que comprar. Por quê? Porque são lacunas da alma que começam a ser colocadas na necessidade, mas quando você mata a necessidade, ela volta. Agora, quando você coloca Cristo para dentro, ele preenche o espaço vazio da minha vida. Jesus é a suficiência do ser humano. E existem coisas que a gente necessita, mas a gente não deseja. E existem coisas que a gente deseja, mas a gente não necessita. E o Senhor nem sempre vai suprir os nossos desejos e caprichos. Nem sempre não, ele não faz. Mas é bíblico que ele suprirá em glória todas as nossas necessidades, né? Bartimeu, quer enxergar? Ele disse, quero. Então, vá. Vá, não é veja. Vá, a tua fé te salvou. Mas eu não quero céu, eu quero salvação. Não quero salvação, eu quero visão. Mas visão é o que você deseja, salvação é o que você precisa. Perfeito. É? E Jesus sempre falava isso, né? Vá, a tua fé te salvou. Aí depois que ele foi pro caminho e logo viu. Por quê? Porque depois que a minha necessidade é sanada, meus desejos são atendidos. Desejo não vem na frente da necessidade, mas a necessidade vem na frente dos desejos. Sensacional. A gente entrou em Paulo falando sobre ministério e falando sobre o sucesso ministerial de Paulo. Sim. Mas também essa palavra ministério, ela foi banalizada, né? Porque a palavra ministério tem uma origem que fala a respeito dos ministros que não apareciam. Eles ficavam no porão das embarcações, que eram os escravos, remando. A embarcação chegava ao destino, os capitães recebiam todos os aplausos porque fez as embarcações chegarem, mas quem fazia a embarcação chegar eram os remadores do porão, né? Ali que era o ministério.
Então, a navegação está andando por conta do esforço ministerial. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os capitães estão descendo e os ministérios estão subindo. Pesado isso aí, né? Verdade. Hoje em dia, quem era para estar remando está em cima e quem era para estar em cima está embaixo. Pessoas que, para chegar como capitão, passaram por uma vida inteira. Aí estão descendo porque os ministros estão subindo. Quem era para remar é os ministros. A igreja anda na força do pregador, do cantor, daquele que leva a boa palavra, sabe? É isso aqui que é um ministério. Não é para aparecer, é para fazer o barco andar. É por isso que tá uma bagunça, né? Quem era pra estar remando tá em cima e quem era pra estar em cima tá embaixo. Verdade. Terrível. Verdade. Os ministros querem aparecer até mais do que o Cristo. Tem aquela expressão também de João Batista, né? Que ele fala, eu sou o amigo do noivo. Existe uma história que diz assim que certo dia um noivo chegou pro amigo e falou, olha, eu gosto tanto de você que eu quero que no dia do meu casamento você conduza a noiva até o altar para que eu me case com ela. Chegou o dia do casamento, o amigo do noivo foi buscar a noiva para levá-la até a igreja. E quando ele viu a noiva descendo da escada de sua casa, ele se encantou pela noiva, se apaixonou pela noiva. Ela entrou no carro e ele começou a olhar pelo retrovisor para a noiva e se apaixonar tanto, 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 que quando chega perto da igreja, ao invés de conduzir a igreja para conduzi-la até o altar, ele decidiu levar a noiva para outro caminho, porque ele quis a noiva para ele, ele desejou a noiva para ele. Infelizmente, se nós não tomarmos cuidado, os amigos do noivo, os ministros, aqueles que estão para conduzir a noiva até o Cristo, quer tomar a noiva para si, quer usurpar para si. Isso ocorre muito, né, pastor? Muito, muito. E a gente tem que entender. E isso é até para pastor. Quando eu comecei a pastorear, isso é natural. Você começar a sentir dores que não era para sentir, pegar assuntos que não era para você pegar, porque você entende que como pastor você é o protetor da igreja. E esse contexto de um jovem pastor, de um jovem pregador, tem muito disso. Você é o amigo do noivo. Você não, a igreja não é sua. O ministério é para abençoar a igreja, mas o ministério não é seu. E tem ocorrido muito isso hoje em dia. Eu, como um jovem pastor, teve um dos mestres meus que falaram para mim assim, você tem que parar de sofrer por aquilo que não é para você sofrer. Quem deu a vida pela igreja foi Cristo. E você vai perder a sua vida por uma igreja que não era para você perder, era para você cuidar. E você vai acabar perdendo sua salvação porque você foi negligente. Jesus não te deu um lugar para você cuidar, para você morrer por ele. Foi Jesus que morreu. Ele é o dono da igreja. Ele é que se relaciona com ela. Você é aquele responsável por mantê-la de pé. Aliás, por mantê-la firme na palavra, amando e permanecendo. Então eu entendi que o pastor tem os seus, tem a sua obrigação, mas não pode passar daquilo ali. Hoje em dia a gente fala minha igreja, meu rebanho, meu povo, meu ministério. Minhas ovelhinhas. Minhas ovelhinhas. Não é sua não, é de Cristo. Porque é um perigo, cara. Porque se for sua, você vai dar conta dela de cada uma. Agora você coloca aí naquele grande dia, você dá conta daquilo que você falou que é seu. Será que você vai sustentar cada nome, cada vida que se perdeu? Não, a gente não vai, porque ninguém morre por ela. Na hora que o pau começa a quebrar, cada um pula pro seu barco, todo mundo vai embora. É minha quando tá de pé, depois que cai não é mais. É, tremendo, tremendo. E o pregador também, como o apóstolo Paulo, ele, por mais que foi um homem de tamanha grandeza em Deus, tamanha espiritualidade, ele chega a dizer, colocando-se na terceira pessoa, que foi levado até o terceiro céu, e lá foi lhe revelado coisas inefáveis, que não foi permitido contar aos homens, mas ele vivia os seus conflitos existenciais, e ele soube lidar com esses conflitos. O ministro também, o pregador, precisa saber lidar com seus conflitos, né? O apóstolo Paulo, ele fala a respeito do seu conflito, que ele não vai mostrar para nós qual era o conflito, ele só fala de um espinho na carne. Isso mostra que todos os ministros, pregadores, pastores têm um conflito existencial que ele precisa lidar e ter uma inteligência emocional para lidar com isso. Porque senão tira a sua vida, porque senão se torna objeto de escândalo, não é, pastor? Perfeitamente, perfeitamente. Isso é um eufemismo que Paulo fez, né? Ele se colocar na terceira pessoa. Conheço um homem, falando sempre da terceira, isso aí no vocábulo é um eufemismo, se colocar na terceira pessoa.
Essas emoções que Paulo venceu, ela retrata muito qual é o ministério que Deus dá ao ser humano. Porque Paulo foi, pós-Cristo, o maior pregador do Novo Testamento. Ele viu coisas inefáveis que não pôde contar para ninguém. Até o maior pregador, Deus permitiu o espinho para que ele não se vangloriasse. Essa é uma permissão. Eu até vi uma entrevista de um pastor, que eu gosto muito do jeito que ele fala, um cara inteligentíssimo que veio aqui, o Licurgo. Ele falando que foi o próprio Satanás, né? Isso, quem colocou o espinho na carne, eu não Paulo, desse jeito, não foi Deus, foi Satanás. Isso é uma visão dele. Tanto que quando você refutou, ele até deu uma parada aqui, ele é muito inteligente. Ele falou, mas também tá. Esse mas também significa que tem uma brecha. Uhum. Eu não fui ensinado assim, nem estudo assim. Mas também é um pensamento dele, eu respeito. Mas você pode perceber que ninguém estuda para saber o que Paulo viu lá em cima. Mas todo mundo quer chutar o que ele viveu aqui embaixo. A Bíblia não diz que ele viu coisas inefáveis que não pôde contar para ninguém? Você procura aí algum arqueólogo, algum teólogo, algum profundo que tenta estudar o que ele viu lá em cima. Mas a galera gosta de saber qual é o nome do espinho dele aqui embaixo. Sabe por quê? Porque o que dá ibope é sofrimento na intimidade. Meu Deus. Isso é forte demais. O que dá ibope é sofrimento. O que engaja é o sofrimento. O Calvino falou, Lutero falou, Armínio falou. Tem gente que amou Paulo até de homossexual. Sim. Disse que o espinho na carne dele talvez eram as emoções carnais. Agora ninguém quer saber o que ele viu lá em cima. Por quê? Porque intimidade não dá ibope. O que dá ibope é o que você está sofrendo. Qual tipo de dor você está passando. O povo não quer saber o nível da tua excelência. Eles querem conhecer o nível da tua guerra. E é interessante, né, que Paulo não fala o espinho dele. Por que eu tenho que falar o meu? Sabe por quê? Porque espinho é para falar, é para vencer. Para de postar e vença. As pessoas não vão ter pena da tua dor. Elas vão aplaudir o seu firmamento. Deus não falou qual é o nome do espinho. Não está escrito o nome. A galera que pode ficar chutando aí, mas não está escrito lá. Sabe por quê? Para mim olhar para o espinho de Paulo e falar: se o cara que pregou pós-Cristo tem espinho, quem dirá eu? Se o cara conheceu os céus pelo lado de dentro... E ainda tem espinho, quem dirá eu que não vejo nenhuma purpurina? Porque nós somos especialistas em autossabotagem. A gente não pode sofrer que a gente quer entregar tudo. Poxa, aí vem Paulo que viu tudo. Também Paulo não pediu para ver. Não. Mas também não pediu para sofrer. Porque o ministério que você aceita, você também não pode escolher o que você sente. Tremendo, né, pai? Paulo não pediu para ver. Uau, lindo. Mas quando ele desceu, também não pediu para sofrer. Porque o nível da minha entrega revela o tamanho da minha necessidade. Quem vê muito, sofre muito. A quem mais é dado... mais é cobrado, perfeitamente. Que dirá Jeremias também, né? Jeremias foi um desses também. Que pregou e não teve uma alma, pô. Ninguém aceitou a Deus, não. Ninguém ouviu a palavra. Ninguém. E ele, tanto que ele gritou: eu preciso parar. Parece que o Senhor mentiu para mim. O Senhor me iludiu e iludido eu fiquei. Isso aqui é uma expressão muito forte. Jeremias olhou e disse: iludido eu fui, iludido eu estou. Porque tu falaste que tudo ia acontecer e não aconteceu nada. Pelo contrário, é um contraponto. Eu prego e não aceitam, me humilham, me batem. E o Senhor disse que estaria comigo, mas juntar, eu desisto. Só que, vírgula, não posso. Eu paro, vírgula, mas não consigo. Eu quero não dá mais. Por que não? Porque as tuas palavras me ardem nos ossos. Ele está dizendo assim, ó, por mais que minha carne pede para parar, o que está agarrado aqui dentro do meu peito não me faz desistir. Esse é o ministério que Deus tem para você. Carne pedindo para ir embora, mas o queimar da chamada. É a chamada que norteia o cara. Não é as dores que ele passa, mas é o que queima dentro dele. Não é o tamanho de oferta grande ou pequena, é o que queima aqui dentro. Não é o número de agendas, é o que está queimando aqui dentro. Porque se você for olhar para o número das agendas e não queimar aqui, quando a agenda fechar, você para. Quando a pandemia chegar, você vai arrumar outra coisa para fazer. Agora, quando a chamada está queimando aqui dentro, você não tem outra coisa para fazer. Jeremias tinha condição de parar e não parou. E ele disse, porque quero. E eu amo o profeta que não é hipócrita. O mesmo cara que profetiza, que é o doido pregando, também falou, desisto, porque para mim Deus me iludiu. A sinceridade do profeta é tremenda. Mas ele também é tão sincero que ele diz, a vontade é de parar, mas não consigo. Por quê? Porque as tuas palavras queimam no meu peito e é uma ardência que eu não consigo parar. É aquilo que você faz, irmã. É aquilo que você faz, irmão. Você tá doido para desistir, mas 6 horas você bota a calça com o bico aqui.
6h30 você pega a bolsa, irmã, você pega o terno, o homem bota com um bico, eu não vou dar glória a Deus, vou pro culto, aí chega no culto, eu não vou dar oferta, aí daqui a pouco tu já tá pegando oferta, já tá atribulado com Deus, daqui a pouco toca um louvor que você gosta, aí a cara começa a melhorar, tu tá atribulado, aí vem uma palavra que toca aqui, daqui a pouco você tá chorando, dando glória a Deus e dizendo, eu falei que não ia fazer nada e fiz tudo que eu não falei. Por quê? Porque tá queimando aqui dentro, não é o que você passa, é o que tá aqui dentro de você. Tremendo. E há quem diz aí que a maior confirmação de um chamado é a vontade de desistir, né? Sem dúvida. E a pessoa não desiste não é porque não quer, não é porque não deseja, é porque não consegue. Não consegue. A responsabilidade é o maior peso da chamada. Quem acha que é fácil é porque não tem. Todo peso morto não faz efeito nem na terra nem no céu. Agora, toda pessoa que quer desistir, só quer desistir quem já fez muito. Só quer parar quem já fez demais. Ninguém que quer parar é um ocioso. Até porque vai parar o quê se ele nunca nem começou? Toda pessoa que quer desistir é porque sabe o peso da responsabilidade. Foi o que Jeremias falou. Eu não aguento mais pregar e não acontecer. Eu não aguento mais falar e não ver nada. Eu desisto, tô frustrado porque Deus mentiu para mim. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E das nações te dei pro profeta. Ele deu as nações, só que Jeremias entendeu que te dar pro profeta era aceitar a pregação. Era receber café. Não, te dar pro profeta é vão ouvir tua voz. Só que Deus não falou que não vai acontecer. Porque Deus dá o ministério, mas não diz o futuro. Pode. Deus fala assim, eu vou te levantar, mas não diz o que vai acontecer. Por quê? Porque se ele fala, você diz, não, eu vou arrumar um trabalho que é melhor, eu vou fazer outra coisa da minha vida aqui, dá para outro, porque se Deus falou que vai acontecer, eu tô vendo que o pau vai quebrar, que eu vou sofrer, então, não, Deus fala assim, tô contigo. Passemos. Não importa o que aconteça. Aí quando a galera, opa, se ele tá lá, não vai acontecer nada. Aí vem uma tão grande tempestade. Nisso aí nós podemos afirmar, sou até meio que calvinista essa frase, não sou eu que tenho um chamado, é o chamado que me tem. Pode soar meio... Pode soar, porque parece que... Mas eu acredito na chamada do ventre. É o chamado que me tem. Deus me deu a chamada. Não fui eu que escolhi. Porque toda pessoa que é escolhida por Deus não queria escolher fazer o que faz hoje. Você pode perceber, a gente queria ser empresário. A gente quer ser jogador de futebol, eu queria ser jogador de futebol. Eu jogo bem bola. Quando eu era magrinho, né? Agora que eu tô voltando, mas eu jogava bem. Não queria ser pregador, não sonhava, não era nem crente. Mas um centroavante desse tamanho aí, mas meu eu irmão, sou ninguém bom de segura. E eu tô voltando mesmo, físico, bate com as duas, driblo bem. Eu federei futebol na Olaria aí. O Erickson ali foi jogador lá fora, estrangeiro, pô. Eu federei futebol, sou 9-1, mas aí minha vida mudou. Eu quebrei o braço aí, fratura exposta. Eu já tava pregando já, mas a minha vida era outra. Eu sou o primeiro crente na família, então minha família me respeita muito como crente. Deus me deu esse ministério. Eu não queria. É o chamado que me tem. Primeiro do que eu tenho um chamado. É forte. Jeremias também não queria ser profeta, né? Ele estava estudando para ser sacerdote, filho de Buzi, né? E aí ele está na escola sacerdotal, vem Deus e fala, não, você não vai ser sacerdote, eu te chamei para ser profeta. Bem lembrado. Bem lembrado, até porque o período que Israel estava precisando de uma profecia, daquele contexto ali, Deus precisava de igual Ezequiel. Igualzinho Ezequiel. Ezequiel foi para a margem do rio Quebar no ano 597, quando ele vai cativo à Babilônia. Eu falei Israel, perdão, era 722 Israel, 604 Jerusalém. Quando Jerusalém vai cativo à Babilônia, vai 604 Daniel, Misael, Ananias e Azarias, 597 vai 10 mil judeus com Ezequiel. Dentro desse prisma, Ezequiel estudou para ser sacerdote. Só que a diferença do sacerdote para o profético, ela é distinta. Deus não queria um sacerdote para falar com o povo, Deus queria um profeta. Por isso que Deus levantou Ezequiel. Você estudou para ser sacerdote, mas eu vou te dar um ministério profético. Porque o sacerdote é de baixo para cima, o profeta é de cima para baixo. No ano 597, o povo não precisava de um sacerdote, não, precisava de um profeta. Porque o povo precisava de admoestação. Deus permitiu que Babilônia entrasse em Jerusalém, deportasse a galera, 10 mil judeus, Ezequiel estava no meio. Aí Deus levantou um profeta que tem currículo de sacerdote. Meu Deus. É quando Deus frustra os nossos sonhos, né? E as pessoas mais diferentes são frustradas nessa área. Todo normal não tem um ministério profundo. Agora, todo diferente é frustrado em uma área. Isso aí é um toque que a gente não ouve todo dia. Isso é tremendo. Toda pessoa que é diferenciada no mundo espiritual é frustrada na área que queria. Um queria ser médico e Deus arrancou. O outro queria ser alguma coisa e Deus arrancou. E por que Deus frustra? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável.
Ele frustra os nossos sonhos para efetuar em nós os seus projetos e os seus planos. É por isso que Jó disse, né? Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos, né? Então ele frustra os nossos planos para que os planos dele sejam efetuados em nós. Se ele não frustrasse os nossos sonhos, os planos dele jamais seriam efetuados em nós. Tem coisas que Deus não faz em nós, mas através de nós. Tremendo. Tremendo. Pastorzão, que papo bom, que conversa boa. Passa rápido, né, mano? Ah, demais. Rapaz. Que honra estar aqui contigo. Que alegria. Tem que fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Paulo, ele é um cara que nos encanta demais, né? Paulo... E ó, engraçado que tá com o Fábio aqui, que ele não planeja nada. Ele vai soltando cada coisa, a gente vai conversando aqui, a entrevista aqui é fluindo. Então você tem que saber o que tá falando, hein? Misericórdia. Muito bom, muito bom. Bom demais. Passou aqui uma hora que eu, poxa, muito rápido. Bom muito demais. Rápido, Só bom. pra gente finalizar, falando a respeito do sucesso do ministério do apóstolo Paulo, o que é sucesso ministerial para o senhor? É você começar e terminar o que começou. Não interessa o que você vai fazer no meio do caminho. Não interessa as guerras que você vai enfrentar. Missão dada é missão cumprida. Paulo começou no ano 36, morreu no ano 66, 30 anos de ministério, e ele diz assim, ó, combati o bom combate. Porque para mim o combate foi bom. Terminei a carreira, zero procrastinação. E o mais importante do sucesso ministerial é terminar o que começou com a fé intacta. Tive traições. Acho que vai acabar. Não, pode falar. Pode ir? Pode ficar à vontade. Porque tive traições. Obreiros racharam o ministério. Alexandre, Mineu, Fileto, Hemórgenes, Demas foram homens que acabaram com minha reputação em Éfeso. Destruíram todo o caráter de Cristo, pregando sobre contra a ressurreição, deformando a teologia da ressurreição, destruindo o arrebatamento para o coração do povo. Mas a fé está intacta. A fé está guardada. Porque se os maus se revelaram, os bons também se revelaram. Paulo conheceu Hemórgenes, o mau obreiro, né? Paulo conheceu Crescente, que trabalhou para ele, foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Lucas aceitou a Jesus ouvindo ele pregar e vendo o Eutico ser ressuscitado. Quem terminou o ministério cuidando de Paulo foi Lucas. Tanto que ele diz em 2 Timóteo 4, de número 10 e 11, Demas me abandonou, só Lucas ficou. Isso aqui é uma aplicação pessoal para o tempo de hoje. Se os Demas vão, os Lucas ficam. Se os Demas se revelam, os Lucas também se revelam. Se os Demas saem, os Lucas permanecem. Porque Demas, no ano 61, Paulo falou assim, ó, e a Demas, meu fiel cooperador. Ano 62, ele escreveu para Colossenses e Filemão. E ao doutor Lucas, meu fiel, e a Demas, já caiu de nível. Ano 64, e Demas me abandonou. 61, meu fiel. 62, Demas. Meu Deus. 64, me abandonou. Demas tem um declínio espiritual. No ano passado ele era top. Esse ano ele tá normal. Ano que vem ele vai me desviar. Porque quem não se envolve não se desenvolve. Demas começou muito bem. No outro ano estava bem devagar. No outro ano desviou. Tremendo. Só que aí quando os Demas se revelam, os Lucas também se revelam. Lucas é um novo convertido que era médico. E viu que Paulo fez, que a medicina não pode responder. Ele disse, eu quero conhecer isso de perto. Paulo disse, ande comigo. Aí quem cuidou das filhas de Paulo até o final foi Lucas. Tito foi para Dalmácia, Crescente para Galácia. Tíquico, que era um cara que ninguém fala hoje. Ninguém prega sobre Tíquico. Verdade. Ninguém prega. Tíquico era o amigo de Paulo, que podia ficar com ele, mas Paulo disse, alguém tem que levar as cartas. E para levar as cartas tem que ser alguém pessoal meu. Tíquico foi para Éfeso levar as cartas. Lucas ficou. Traz João Marcos, porque no começo ele era menino, agora ele é homem, é útil para o ministério. Olha o time ressuscitando. Porque se o time dos obreiros maus se revelaram, o time dos jovens obreiros vão se revelar também. Porque ainda há esperança. Tem muito rebelde, mas tem muita gente séria. Tem muito desleal, mas também tem gente leal ainda. Paulo colocou... Isso aqui é uma mensagem que pode sair Isso agora. É tremendo, rapaz. Meu Deus do céu. Dois times aqui. Tô impactado com isso aí. 2 times aqui que se revelaram. O time dos maus e o time dos bons. Porque se os maus se revelaram, os bons também se revelaram. E Timóteo? Timóteo é o cabeça do time. Paulo falou, você é tímido, você tem doença gástrica e você é gago. Mas eu conheço a tua mãe Eunice, conheço a tua avó Lloyd, e ambas te ensinaram a ter uma fé não fingida. Porque o ministério que Deus dá para o ser humano, e agora a gente começou no ministério e termina o papo no ministério,
todo o ministério. Isso é o cerne de um raciocínio, né? Começar, falar alguma coisa e terminar na pegada do ministério. O ministério que Deus dá para alguém, não interessa se você é doente fisicamente, se você é gago ou se você é tímido. O que manda no ministério não é sua qualidade de oratória, nem de retórica, e nem sua beleza. O que manda no ministério é ter uma fé sem fingimento. Uma fé não fingida. Pessoas boas que fingem, Deus não honra. Pessoas fracas que são sinceras, Deus levanta. Meu Deus do céu. O que manda para um pregador, para um cantor, para alguém que tem ministério, não é ter talento. É ter uma fé sem fingimento. Porque o Pai não procura os mentirosos. O Pai procura João 4, os verdadeiros. Não é o talentoso, é quem não finge. Hoje em dia nós temos muita gente fingida na igreja. Muito pregador fingido, muito obreiro fingido, muito pastor fingido. E Deus está dizendo, cadê os Timóteos da geração? E é cadê os interessante Lucas? demais isso, né? Que Paulo aconselha Timóteo a lembrar da fé da sua avó. Eunice, sua mãe Eunice, sua avó Lloyd. Não deu nem referência de um pai, porque seu pai é um grego desviado. Eu quero essas duas mulheres que te ensinaram a ter uma fé sem fingimento. Ô, irmão. Meu Deus do É céu. uma fé com caráter. É uma fé sincera. Você não aprendeu com qualquer uma, não. Você aprendeu com duas mulheres que te ensinaram a ter uma fé sem fingimento. Lembrar da fé que recebeu em casa, né? Em casa, perfeitamente. Então Deus não procura talentosos, Deus procura gente sem fingimento. Você que está ouvindo esse podcast hoje, essa conversa, né? Essa entrevista, que é uma conversa de troca de ideias, Deus não quer sua roupa, Deus não quer seu cabelo, Deus não quer sua aparência, Deus quer seu caráter, Deus quer você inteiro, sem fingimento. Tem até uma canção agora que o nosso louvor Não seja fingido. não seja só um momento. É muito forte, Verdade, muito forte, verdade. muito forte. Pastorzão, então o sucesso ministerial é isso aí que o... Começar e terminar. Não é você ter grandes eventos, não é você ter grandes ofertas, não é você ter grandes oportunidades. É você começar bem e terminar. E aí entender também que nem todos foram chamados... Não, aí começar e terminar, uns vão, outros ficam. O importante não é quem sobe ou quem fica, é quem termina. Não, mas o pregador precisa entender também que nem todos foram chamados para ir aos confins da terra, né? Nem todos vão consolidar de forma nacional de ter uma boa agenda. E eles precisam, nós precisamos estar bem Minha cabeça resolvido. voou aqui agora. Nós precisamos estar bem resolvido com o limite que Deus A nos frase colocou. que você usou para mim é perfeita. Uns foram Nós chamados para ir até precisamos Jerusalém. estar bem resolvidos. Bem resolvido com o nosso chamado. Pessoas bem resolvidas funcionam. Pessoas mais resolvidas, mal resolvidas, dá trabalho. Por que eu não vou? Aí começa o racha, começa a se levantar, porque são mal resolvidas. Quem é bem resolvido fala, um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Quando o Abraão subiu com seu filho, ele falou para os servos o quê? Ficai-vos aqui, porque subirei. Ai, meu Deus, na hora de sair de casa saiu todo mundo. Mas na hora de subir, subiu só 2. Acorda aí, cara, nem todo mundo vai subir. Pro monte, Jesus costumava levar só 3, né? Tinha uma multidão, Nem todo mundo vai subir. enviou 70, 12 caminhava com eles, mas quando era para subir pro monte... Era Mas os Pedro, dois Tiago e João. os servos que ficaram não eram importantes também? Também. Então, tem uns que vão ficar no pé do monte. E vai ser importante daquele nível. Porque só de sair de casa para ir pro pé do monte já é importante. Pô. E tem outros que vão subir, cara. Porque Deus tem mistério com uns no pico do monte. Deus tem um mistério com um no pé do monte. O mais importante é alguém me acordar de madrugada e falar, vamos sacrificar. Você cuida da jumenta e o outro cuida do fogo e o outro cuida do cutelo. Cada um faz sua parte. O importante é que o sacrifício vai ser feito. Jesus ele prometeu que eles receberiam poder, mas ele dá continuidade dizendo, após vocês receber poder, vocês serão e ser-me-eis testemunha. Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É entender que nem todos vão aos confins da terra. Só vai até Judéia. Samaria, Judéia. Outros só ficarão em Só que Jerusalém. tem um porém, quando você é bem resolvido na Judéia, você é o melhor na Judéia. Quando você é bem resolvido, você é o melhor em Samaria. Cara, mas eu não vou longe. Então vai, seja o melhor que você pode ser aonde você vai. Eu não saio de Curitiba, então seja o melhor em Curitiba. Ah, Deus me chamou para ser nível nacional, então vai para cima. Não, meu ministério agora é internacional. O que você precisa ser bem resolvido com Deus. Saber o que você foi chamado, para que foi chamado e ir até o final. Você perguntou qual é o sucesso ministerial. E eu repito, não é ser grande ou pequeno, é ser conciso. É ir até o final. Aquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim. Maravilha. Existiu Gadelha antes de conhecer a Jesus? Quem era ele? Como vivia? Ah, era um jovem que queria ser jogador de futebol.
né? Mas eu comecei muito pouco, né? Muito pouco sendo o Gadelha antes de ser crente, porque é muito novo. Eu sou o primeiro crente na família, levei todo mundo para Jesus. Meus pais hoje são pastores, né? Minha mãe é pastora, meu pai é pastor. Para você que não acredita em pastor, é um particular seu, mas da Assembleia de Deus da Lapa, meu pai também. Minha esposa pastoreia comigo a igreja, pastora Taina Gadelha. E antes do Arthur Gadelha ser pregador, eu era um jovem que sonhava ser jogador de futebol na comunidade da Vila Kennedy, no Bangu, Rio de Janeiro, dentro do miolo da favela ali. E já tinha projetos e sonhos para fazer algumas coisas. Mas Jesus me pegou muito novo. Com 13 anos já comecei a pregar e a fazer viagens do Rio para São Paulo. Aí dos 13 anos em diante. Esse ano eu faço 20 anos como pregador. Agora é dia 20 de outubro. 27 de outubro eu faço 34 anos. E dia 20 de outubro eu faço 20 anos como pregador. Olha só, 27 de outubro agora, eu faço dia 12 de outubro. 12 agora? É, 34 semana também. que vem. É, semana que vem, que legal. Então começou cedo no ministério, né? Comecei cedo. Assembleador de Bangu ali, comecei a rodar os bairros. Né? Fiz uma primeira viagem para São Paulo, fiquei 30 dias cavando para ganhar R$50 na época. Mas aí a minha oferta já era o Danone, que eu comia na casa dos outros. Foi a experiência, você não queria saber que existia oferta. Você não sabia nem que existia alguém te dar uma oferta, um agrado. O sonho era sair no cartaz com alguém grande, sabe? Na minha época era estar pregando junto com o Elson, que era a minha referência antigamente, que hoje é meu amigo, era o Gilmar Santos. Quando eu 17 anos pregando com a galera dos Judeões, eu me achava o cara. Porque não era o quanto você ganhava, era aonde você estava pregando. Entendeu? Então eu tive um começo muito gostoso ministerial. E o sonho era pregar, revolucionar o mundo através da pregação, Independente, café espiritual, consagração. Circo de oração. Circo de oração. As irmãs do circo de oração era quem mais dava oportunidade, Você né? ama o jovem pregador, ama, porque o moleque vai pregar com tanta força, vai gritar para as velhinhas, vai profetizar, vai comer aquele lanchezinho no final ali. Conte comigo também semana que vem, se precisar. Aí ele bota lá, pregando pela manhã. Só tem 10 irmãs. E é gostoso demais. Porque as irmãs te botam no meio, se joga por oração, bota azeite na tua cabeça, sai de lá renovado. É um projeto. Então a tua fidelidade daquele início ali vai nortear o sucesso ministerial de você no futuro. Hoje em dia acabou esse ciclo de oração. Acabou, agora é chá de irmãs. Não, e até tem, mas os pregadores não querem mais pregar. Verdade. Porque é vergonhoso para eles. Não tem uma boa oferta, porque é só para ajudar as irmãs. Só que os maiores pregadores saíram lá de dentro. Se eles entendessem o caminho original. Eu não gosto dessa expressão, mas é uma expressão muito interessante. Você ganha mães de oração através do círculo de oração. Pô. Porque na época que eu ia bastante no círculo de oração pregar, as irmãs, seu nome está aqui na caixinha de oração. Todo o círculo de oração a gente vai orar por você. Então, a gente não sabe o poder que há naquele círculo de oração com 10, 15 irmãs ali pegando aquela caixa de oração, orando por nós, todos os cultos. Lembrando o seu nome, o jovem Fábio, o jovem Arthur, abençoa o futuro daquele garoto. Aí você está em outro lugar, fazendo outras coisas, tem alguém gritando o seu nome. Isso é a maior oferta que tem, alguém lembrar de você em oração, pô. O mundo espiritual é regido por guerra. E às vezes você está desligado, mas tem alguém ligado por você. Isso é forte. Uma estrutura. Pastorzão, vamos marcar um próximo. O senhor está aqui com a gente, dá continuidade a essa conversa. A gente não falou muita coisa, tem muita coisa para falar. É bom que tem os próximos, né? Verdade. É bom que tem os próximos. Obrigado aí pela sua bastante participação. Mais 200 pessoas conosco aqui, muita gente interagindo, conversando. Que legal, manda um abraço para esse povo aí. Um abraço aí para todos que estão nos acompanhando aqui no chat. E quem não segue no Instagram, né, Fábio? Qual é o seu Instagram? Arthur Gadelha Oficial. Arthur com TH. Isso, né? Só funciona com TH. Só com TH. Eu respeito Arthur sem H, não. Olha aí, gente, para seguir. O senhor tem alguns cursos também, né, de pregador? Isso, é o curso de pregadores que agora nós estamos montando também. Vai sair agora esse ano. Até dezembro está saindo o nosso curso geral de pregadores, que é uma matéria, compra uma vez só, né, que você lança ali 40 aulas dentro do curso. É melhor, eu tenho muitos alunos e pelo tempo aí de dar aula, eu estou no aeroporto, tive muitos problemas com o horário, aí nós paramos a aula, tinha mais de 180 alunos na nossa turma, e nós paramos essa turma agora, há 2 meses atrás, para mim focar só no curso, que aí você consegue atingir um número maior. Mas vai sair esse curso agora ainda esse ano ainda. Tem livros também, né? Livros também, formando um time de sucesso, obreiros de excelência, a Apocalipse 1:6, e nos constituiu reis sacerdotes, e também o lançamento agora que eu tive agora em janeiro, agora que eu lancei sobre Vencendo o Mal do Século.
que é a depressão, ansiedade e estresse. Um livraço também. Estou fazendo agora mais 2 agora. Lashon Hará, que é o termo hebraico da palavra língua maldita. Eu falo sobre o pecado de falar mal da vida dos outros. Essa expressão Lashon Hará, eu vi que você trabalha muito dentro do hebraico, é muito interessante porque alguns judeus falam que a Lashon Hará é superior ao pecado de adultério que nós, aqui do Ocidente Muito brasileiro, parece que só o pecado que está relacionado ao isso moral, aí, à imoralidade é pecado. Mas Lashon Hará é muito forte, né? Lashon Hará está no mesmo nível de homicídio e idolatria. É que você assassina a reputação. A reputação. Então as pessoas imaginam que falar mal de alguém, eu só estou comentando. Não, Lashon Hará é extraordinário. Miriam ficou leprosa por quê? Porque se levantou contra Moisés. Lashon Hará. O povo ficou... Deus fechou a porta e matou o povo no deserto, porque falou mal dele, Lashon Hará. Tiago disse que a língua má incendeu uma floresta. Lashon Hará. O pecado da Lashon Hará é muito forte. Porque você pode cometer um assassinato na alma de alguém. Porque o homicídio você mata o físico. A Lashon Hará você mata o espiritual. A reputação, o caráter, a emoção. É por isso que Jesus disse que aquele que odeia o seu irmão já é considerado homicida, né? 7 coisas Deus abomina. Não é o que o proverbista fala? 7 coisas odeia e... 6 coisas odeia e uma. Qual é a última? Uma abomina. Aquele que dá falso testemunho, a língua mentirosa. Língua mentirosa, tá lá. Língua mentirosa. Lashon Hará. A Lashon Hará é poderosíssima. E tem gente que não comete adultério, não fuma, não bebe, para quem acha que é erro, não faz nada, mas no Lashon Hará peca e tá achando que Deus está aceitando. Lashon Hará é pesadíssimo. O que você falou aí é verdade. Os judeus afirmam que o Lashon Hará tem o mesmo tamanho da idolatria, que é abominável. Falar mal de alguém é a mesma pegada, cara. Rapaz, pesado, né? Exato. E tem muita gente que pratica Lashon Hará sem perceber. Eu tava ouvindo Léo Silva, um amigo meu, uma vez ou outra ele vem aqui, ele fala que a Lashon Hará também é quando você expõe um outro ao escárnio. Não é só falar mal também. Não, ao escárnio. Ele disse que, por exemplo, estava em Israel e aí o garçom tropeçou, caiu. Ele foi dar risada. Ele foi repreendido pelos judeus. Faz isso não, rapaz. Você está expondo o outro ao escárnio. Você está zombando de um tropeço que alguém teve. Rapaz, isso é forte, cara. Você é louco. Quando Saul morreu, Davi escreveu, 1 Samuel, capítulo 2, Davi falou assim, ó: não publiqueis em Gade e não publiqueis em Asquelon. Opa, Davi era o cara que tinha mais motivos para falar de Saul. Saul tentou matar Davi, tentou acabar com a reputação de Davi. Quando Saul se matou, todo mundo festejou. E Davi disse: não toqueis trombeta e não publiqueis a morte de Saul na terra inimiga. Mas você está defendendo quem falou mal de você? Eu não estou defendendo quem falou mal de mim. Eu estou defendendo a história de um rei. Que pode estar desviado, mas ainda era rei. Não dê munição a inimigos. Porque morte de ungido... Mas ele desviou, mas é ungido. Não se publica em Gade. Eu tenho pena de pessoas que publicam a queda dos outros em site. Eu tenho pena de pessoas que publicam queda de nossos irmãos para escárnio de alguém. O próprio Davi disse: não publiqueis em Asquelon, não dá munição à queda, porque queda de irmãos não é playground. Rapaz, celebrar a queda de alguém... Celebrar a queda de alguém não é playground. Não é uma estrutura de felicidade para quem está de pé. Não toque trombetas em Asquelon. Não dá munição para eles saberem que um ungido caiu. Hoje em dia está fazendo o contrário. Cai alguém, a gente toca a munição. A gente dá munição. Aí o ímpio tem ferramentas para brincar com língua estranha, para brincar com profecias, para zombar da gente. A gente está tocando buzina em Asquelon. A gente está dando munição em Gate. E Davi disse: não toqueis trombeta e nem publiqueis a queda de ninguém em Gate. Em Asquelon, queda de ungido não se publica. Meu Deus. Queda de ungido se intercede. Isso aqui vai virar corte sem proposital. Queda de ungido não se publica. Queda de ungido se intercede. Mas ele caiu, mas é ungido. Deus não erra a cabeça. Mas ele pecou. Aí é ele com Deus, não é a sua condição. Deus não te dá arma e não te dá moral para falar mal de ungido. Você não tem dignidade para falar de quem Deus te levantou. Você não tem moral para falar de queda de quem Deus levantou. Ele vai tratar com Deus, não está na sua mão.
É forte, né? Por exemplo, quando o João escreve Apocalipse, ele geralmente, nas 7 cartas da Igreja da Ásia, e ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja, e ao anjo da igreja. E em nenhum momento, nas 7 cartas, você vê um profeta se levantando para corrigir o anjo da igreja. Muito menos uma mulher de oração. Não. Geralmente quem Muito menos corrige um pregador. o anjo da igreja é o próprio Senhor. Isso aí. Uns acreditam que é o pastor da igreja, entendeu? Deus dá uma autoridade a alguém, mas é interno. Deus dá uma voz profética. Não é para você tocar. Porque Deus não levanta ninguém, mesmo com queda, para ser escárnio do seu nome. Aí daquele que vem o escândalo. E aí daquele que propaga o escândalo também. Lashon Hará. Lashon Hará. Precisamos tomar Esse cuidado. Esse é o nível da Lashon Hará. Tá escrevendo. Tô. Lashon, língua. Hará, maldita. Existem 3 tipos. Lashon Hatov e Lashon Hadakodas. Língua santa, língua do alto e língua má. Que tipo de língua você está usando aí? Rapaz, como é que é? Língua santa, língua do alto, língua do alto e língua má. Língua boa, né? Hatov. Forte. Manda um abraço a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Um abraço, Luciano Moraes, Marjane, Andréa Salles, pastor Anderson Moreno, pastor Rudinei Oliveira, Wilton, deixa eu ver aqui, Fábio, agora você aceita críticas. Ontem com o pastor Israel Santos, o programa não foi bom. Foi difícil quando o convidado não quer conversar e nem responder. É que foi a primeira vez do pastor Israel Santos em um podcast, mas ele tem muito a entregar. Ele vai estar vindo aqui novamente. É um homem que entende muito de batalha espiritual, de libertação. E ele tentou fugir de alguns temas polêmicos, né? Às vezes a pessoa não quer se entregar em alguns temas polêmicos assim, mas ele é um homem de Deus, um homem de oração, então não fique chateado com o pastor Israel, não. Mas ele entregou bastante, tá? Não entregou da forma como o pastor Gadelha, porque é outros assuntos, o pastor Israel trabalha muito com libertação, tá bom, Wilton? E cada um tem a sua forma de entregar, e eu espero que sempre os convidados que vêm uma vez, vêm outras vezes também. Às vezes, de forma tímida, ele vem a primeira vez. Na segunda vez, ele já entrega mais, tá mais solto, tá mais livre. E foi o primeiro podcast que ele participou. O primeiro sempre dá... né? Para uns, né? Para uns, é para outros. E não julga ninguém pelo primeiro, não. Não, pelo primeiro não dá para julgar, não. Dá mais uma chance aí, dá um tema maneiro. Porque, na verdade, toda pessoa que você convida sempre tem algum talento. Fábio nunca vai chamar alguém despreparado, não. Não, e o pastor Israel entregou muito. É que as pessoas queriam que ele falasse algumas coisas aqui mais pesadas, entendeu? O que dá Ibope é o do Paulo. Não, porque, na verdade, o povo está acostumado aqui com o Acredito Podcast, que as pessoas vêm e já saem entregando tudo. Então, quando o camarada vem e não entrega tudo de uma vez, o povo fica assim, não entregou, não falou e tal. Então, tenha paciência que cada um, a seu tempo, vai entregar, vai falar e vai compartilhar o depósito de Deus que está depositado em sua vida. Siga o pastor Arthur Gadelha em suas redes sociais, Arthur com TH, tá bom? Vai lá no Instagram, segue ele, comenta lá no vídeo dele, vim pelo Eu Acredito Podcast, adquira também aí os seus livros, os seus materiais. A questão da agenda também no Brasil, tá perfeitamente, lá pro Instagram também, tá no Instagram todo o material, todo o número de contatos para agenda de assessoria, tá tudo lá. E você acompanhando esse podcast, cara, foi muito bom. Tem muito assunto legal pra gente trabalhar e vai ser um prazer poder te atender. 2026 já tá aberto já. Já tá aberto 2026? Esse ano, graças a Deus. É muito agendado, não tem mais Esse ano, graças a Deus, terminou tudo já. Mas a partir de fevereiro já tá liberado já. É isso aí. Pastorzão, obrigado. Eu que agradeço. Espero poder recebê-lo aqui outras vezes. A gente dá continuidade aí. Que papo bom. É bom muito quando bom. Há uma sintonia. Tô olhando pra hora aqui, né? Muito rápido. Voa bastante. Muito assunto legal, né? Tudo que comenta a gente tem um pouco de facilidade para falar, porque também o assunto é bom também. Não é só quem é convidado. As perguntas inteligentes facilitam a resposta também. Sim. Às vezes pergunta óbvia também, que muitas pessoas não sabem, faz com que o convidado traga respostas extraordinárias. Verdade. Assuntos complexos, assunto também simples demais. Simples, né? Que tem coisas por debaixo que ninguém fala. E é legal quando a conversa flui, né? Às vezes o convidado
ele vem aqui, ele dá Sem aquela peso, travada sem de imediato. peso, verdade. Tem gente que tem medo de vir no Eu Acredito Podcast, porque o que viraliza aqui geralmente é a polêmica. Aí tem pessoas que eu entro em contato, mas eu não gosto de polêmica não, achando que sou eu que puxo a polêmica, e não é, pô. Não, Geralmente Fábio, o camarada, bem natural. geralmente a pessoa, eu vou abordando os assuntos, né? E às vezes o cara quer se falar E polêmica. você né? sente que o cara tá doido pra soltar. Tá, Aí, você aí, vai cutucando. não, aí eu cutuco, aí eu solto o isqueirinho, né? Só pra acender a Verdade. fogueira. Entende? Mas é bom falar do reino, falar do bom. ministério de chamado e tal. Mas você que nos acompanha aqui e fica bastante atento aos assuntos que nós abordamos, e geralmente quando fazemos algumas abordagens teológicas e você fala, poxa, eu nunca estudei ou ouvi sobre esse assunto, e queria estar por dentro, ter noção dos assuntos teológicos que nós conversamos aqui, você tem uma oportunidade única de estudar em uma das maiores faculdades teológicas do Brasil, que é a FTB, Faculdade Teológica Bethesda, e também estudar com uma das maiores autoridades escatológicas do Brasil, que é o pastor César Cavalcante. Em parceria com a FTB, você pode ter um desconto muito especial para adquirir o curso intermediário, adquirir o curso médio em teologia ou o avançado em teologia. Na descrição desse podcast aqui existe o link da FTB para você adquirir o seu curso e ter o seu desconto especial para estudar com a Faculdade Teológica Bethesda e também estudar com o pastor César Cavalcante. Fique comigo, pastor César Cavalcante tem um recado especial para vocês e nós já estaremos de volta. Se você quer se formar em teologia, presta bem atenção nesse recado. Você já sabe que a Faculdade Teológica Bethesda, a FTB, tem os melhores preços e os maiores diferenciais para a sua formação. Aqui você tem audiobook, aqui você tem mentoria teológica comigo todos os meses, aqui você tem tutoria, acompanhamento, plantão tira dúvidas, estágio supervisionado e até debates como matéria dentro de cada disciplina. Agora tem uma novidade para 2026 que é o material formato universitário. Olha que facilidade que ficou para você estudar agora. Esse é o nível fundamental em teologia com 20 disciplinas. Esse é o nível intermediário em teologia com mais 16 disciplinas, fazendo 36. E esse é o último nível, o nível avançado em teologia com mais 20 disciplinas, totalizando 56 disciplinas para a sua formação. Agora, presta atenção nessa oportunidade que o Eu Acredito Podcast, em parceria com a FTB, está trazendo para você. Agora você faz o curso Fundamental em Teologia pagando apenas R$ 69,00 por mês. Agora, não é só isso. O curso Fundamental tem 18 meses de duração, são 3 semestres, mas você paga apenas 2 semestres. E um semestre deixa com a gente. Você paga 12 parcelas de 69, o material didático já está incluso, todos os diferenciais também, e você fica 6 meses. O último semestre você não paga nada. E se você quer a formação completa, aí nós estamos falando de 4 anos de curso. Aí a promoção aumenta. Ao invés de pagar 4 anos, que é o que todo mundo faz, você paga somente o primeiro e fica 3 anos sem pagar. Se você quer só o nível fundamental, o valor é R$ 69 por mês, você paga 12 e não paga mais nada. Agora, se você quer o fundamental, o intermediário e o nível avançado em teologia, todos esses 3 níveis, 3 certificados, o valor é R$ 179,00, você paga só 12 mensalidades no cartão e não paga mais nada. São 3 anos estudando de graça. E para fazer a sua inscrição, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e completar. Escolha qual você quer, se é o fundamental ou se você quer os 3 níveis de uma vez, por 4 anos de conteúdo, de curso, de formação, são 3 certificados, material didático incluso, audiobook, mentoria teológica, acesso à plataforma, acesso ao credencial de aluno que dá desconto até no cinema, certificação no final, tudo isso e muito mais, pagando apenas 12 parcelas, 12 mensalidades, e o valor é só R$ 179,00. Clique no link que está disponível aqui e venha crescer na fé junto com a gente. Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua interação, obrigado por fazer o Eu Acredito Podcast acontecer, até porque essa programação acontece para você, por você, para mais ninguém, e tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Talvez você não esteja recebendo os nossos conteúdos, a plataforma geralmente não está notificando todas as vezes que nós entramos ao vivo aqui. Por isso, eu criei um grupo no WhatsApp para sempre jogar no WhatsApp todas as vezes que nós formos entrar ao vivo. Olha só, eu acabei de enviar aqui no chat o link do nosso grupo no WhatsApp. Clica nesse link que vai te direcionar ao nosso grupo no WhatsApp. Lá você vai ficar. E é um grupo que a gente só manda alguma coisa, vez ou outra, quando tem programação ao vivo aqui no podcast mesmo. Não é um grupo que todo mundo envia mensagem, que vai te incomodar. Então, você pode entrar no grupo e fica lá, não saia, porque é só para você ser notificado todas as vezes que estivermos ao vivo, ou se tiver alguma programação especial. Lá também, vez ou outra, nós divulgamos a missão que nós fazemos no Amazonas. O Eu Acredito Podcast tem 2 missionários que estão fazendo a obra de Deus na selva amazônica. Então, tem horas que a gente manda alguns vídeos, alguns materiais lindos lá, para você acompanhar, que a sua audiência aqui, que proporciona para nós monetização, é investido também na obra missionária, porque nós amamos a obra de Deus e gostamos de investir no reino, porque acreditamos que quando nós investimos no reino, o dono do reino, de alguma forma, investe em nós. Então, faça parte do nosso grupo no WhatsApp, clica no link que vai te direcionar ao nosso grupo. Outro sim, se você é de Curitiba ou região, convite especial, hoje à noite, em Contenda, que é uma cidade aqui em Curitiba, tá? Contenda, Assembleia de Deus, Templo Sede, pastor Arthur Gadelha vai estar pregando lá, né, pastor? Exatamente, hoje vai ser muito poderoso, Deus tem uma palavra para esse povo, e a cidade é Contenda, né? É Contenda. Mas pode ficar tranquilo que tá liberado, né? A cidade lá chorará. Falamos tanto de Contenda, já que... Mas você pode ir em paz que a palavra de Deus vai proteger de qualquer contenda, a cidade está muito abençoada. Deus tem uma brincadeira, Deus tem uma palavra muito poderosa hoje naquele congresso, vai ser uma benção. Igreja top, né? É uma igreja benção, povo legal. Bom. Pastor Fagner é o líder de jovens, é o pastor de jovens cara, da região. não conheci, vou conhecer. Gente boa, cara, gente boa demais. Bacana. O pastor lá também, esqueci o nome dele, mas é uma benção, o pastor lá de Contenda, o presidente. Eu vi muito falar da igreja. O povo bacana. Lá é uma benção, já estive lá algumas vezes, tem pessoas queridas, queridíssimas lá. E então você está convidado, é sua família. Muito bom. Se você não tem nenhuma programação para hoje à noite, é de Curitiba e região, vai lá, Assembleia de Deus Contenda, o pastor João Jorge é uma bênção, no Templo Sede da De Contenda, ó, o endereço fica melhor. Entre em contato aí, vai no Instagram do pastor Gadelha, lá tem o endereço, tem tudo certinho, já segue o pastor lá e cultua com o Senhor Jesus hoje, ouvindo a mensagem dos céus através do pastor Arthur Gadelha. Nós vamos nessa. Semana que vem, com a graça de Deus, estaremos com uma nova programação e você sempre ficará atento, seguindo-nos nas redes sociais, oficial Eu Acredito Podcast no Instagram, oficial Fábio Santos também. Nós sempre estamos atualizando sobre as nossas programações no Eu Acredito Podcast. Fique com Deus, excelente final de semana e bom início de semana para você também, se Deus quiser. Até mais. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido para mudar essa nação.